Olá, alunos queridos do terceiro ano. A ProWilliam preparou hoje uma aula bem legal, certo, gente? Hoje nós vamos ver uma parte da gramática e vamos finalizar com a parte ortográfica. Então, eu quero que vocês acompanhem, prestem bastante atenção, até porque a parte ortográfica é uma das partes mais fáceis que nós temos no nosso livrinho de português. Gente, primeiro nós vamos aqui, estudar a parte da gramática que são os pronomes pessoais, certo? Então, acompanha aqui com a Pro. Leia. Ana Maria. Só quem conhece a Ana Maria é que pode dizer quão faladeira ela é. Faladeira não só no sentido de fofoqueira, mas no sentido exato da palavra. Ela fala pela boca, pelos quatro cantos do mundo, na casa, na rua, na escola. Como nem tudo é perfeito, seus pais, ao contrário, são pessoas quietas, mas caladas, daquelas que só falam quando precisam. Azar dela, que adora perguntar, responder, explicar, pedir, mandar, chamar, cantar, exclamar. Azar deles, que a todo instante ouve Ana Maria perguntando, explicando, pedindo, chamando, falando, respondendo e xingando. Além de falar muito, Ana Maria é muito esperta para observar tudo que acontece à sua volta. Sabe das coisas a danada e quando não sabe, ora bolas, faz como todos os espertos que não sabem e querem saber. Abre a boca e pergunta. Observem, só quem conhece Ana Maria sabe quão faladeira ela é. Então, veja bem, aqui falou de uma garotinha, não foi? Quem é essa garotinha? Isso mesmo, Ana Maria, né? Então, aqui abaixo, o livrozinho de vocês nos mostra que só quem conhece Ana Maria sabe quão faladeira ela é. E aqui esse ela, que aparece aqui nessa frase, é chamado de pronome. Isso mesmo, pronome. Vamos conhecer melhor os pronomes. Vejam bem, pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, né? Aqui nós sabemos que o substantivo é Ana Maria. Eu fiz uma substituição aqui, dizendo que alguém era faladeira, né? Para não repetir o nome Ana Maria, eu usei o pronome ela. Então, a função do pronome é exatamente isso. Ele acompanha ou substitui o substantivo nas frases. A palavra ela está substituindo o nome de quem? De Ana Maria, certo? Como aqui a Pro colocou para vocês aqui, ó. Só quem conhece Ana Maria sabe quão faladeira ela é. Eu não precisei colocar quão faladeira Ana Maria é. Para não repetir, né, minha frase ficar um pouco desorganizada, eu fiz uma substituição, né? Coloquei no lugar do substantivo um pronome. O pronome ela. Então, veja bem, gente. Aqui nós temos um quadro. O quadro de pronome. Então, pronome, ele tem a pessoa, certo? Que a pessoa pode estar ou sendo a primeira pessoa, ou a segunda, ou a terceira. Só que eu tenho a primeira pessoa do singular, que é eu, a segunda pessoa do singular, que é tu, e a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. Então, pronome singular, eu, primeira, segunda, tu, terceira, ele ou ela. Nós temos o plural. Quando eu vou falar do plural, lembrando que, vejam bem, o singular representa-se apenas uma única pessoa. O plural, mais de uma, né?
Então, nós temos a primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Vejam bem, aqui a Pro colocou para que vocês entendam melhorzinho. Os pronomes pessoais que nós estamos vendo hoje são os pronomes pessoais do caso reto, certo? Pode estar no singular, representando apenas uma única pessoa, e pode estar no plural, representando, né, mais de uma. Então, nós temos a primeira pessoa do singular, que é eu. A segunda pessoa do singular, tu. A terceira pessoa do singular, ele ou ela. Do plural, a primeira pessoa, nós. A segunda pessoa, vós. E a terceira pessoa, eles ou elas. Então, lembre-se que aqui nós estamos estudando os pronomes pessoais do caso reto, singular e plural. Lembrando que tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira e segunda pessoa do plural. Conhecendo quem são as do singular, primeira, eu, segunda, tu, terceira pessoa, ele e ela. Plural, primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles ou elas. Veja bem, a Pro disse no início que a função do pronome seria substituir o substantivo na frase, não é isso? E aqui eu coloquei, Ana é uma menina muito legal. Quem é o substantivo dessa frase? Ana. Na hora que eu fui repetir essa frase, eu fiz uma substituição. Tirei o substantivo e troquei por um pronome, ó. Ela é uma menina muito legal, certo? Não coloquei mais o substantivo, e sim fiz uma troca por um pronome. E esse pronome é o quê? Ela pertence ao quê? A terceira pessoa do singular, ok? Aqui, ó, João e Tiago são amigos. Aqui eu já fiz o quê? Uma substituição. Tirei os substantivos próprios, né? João e Tiago, e troquei por um pronome. Qual foi o pronome? Eles. Eles são amigos. Então, eles é o pronome o quê? Pronome, né? No plural, que é a terceira pessoa do plural, me referindo-se a mais de uma pessoa, ok? Agora, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho da parte ortográfica do nosso livrinho. Palavrinhas com ao, el, il, all, u. Vamos pronunciar com a Pro? Ao, el, il, all, u. Que é o encontro das vogais mais a letrinha L, certo? Vejam bem, vamos ler aqui com a Pro. Leia o texto. Brinquedos. De Elza Beatriz. Eu fiz de papel dobrado um barquinho, naveguei. Fiz um chapéu de soldado e soldadinho machei. Fiz avião, fiz estrela, embarquei dentro, voei. Agora fiz brinquedo. O melhor com que já brinquei. Guardei num papel dobrado o primeiro namorado. O seu nome eu inventei. Se vocês observarem aqui nesse textozinho, aparecem algumas palavrinhas, né, que estão destacadas de azul. Todas essas palavrinhas, elas têm as sílabas de el, né, como papel, soldado com ol, soldadinho com ol e papel com el, certo? Então, veja bem aqui com a Pro. As palavras destacadas lá do texto são escritas com el e ol no final da sílaba. Só que, por exemplo, nós temos palavrinhas que podem o au, el, il, ol, u, está no início, certo? Está no meio ou no final da palavra. Não precisa sempre estar no início, certo? Ou no final. Ela também pode se encontrar no meio de algumas palavrinhas. Vamos aqui conhecer algumas. Por exemplo, papel. O el está no final. Soldado. Ol no meio da palavra. Fralda. Ao também, ó, no meio da palavra.
Calçada, o ao também no meio da palavra. Bananal, o ao já se encontra onde? No finalzinho da palavra, né? Feltro, o el também no meio da palavra. Mel, no final. Culpa, no meio. Culto, aqui ó, no meio. Milto, o io, no meio também da palavra. Funil, no final da palavra. Farol, no finalzinho da palavra. Todo, no meio. Caracol, no finalzinho. E sol, no finalzinho. Algumas palavrinhas que vocês podem praticar também, né? Copiar para aprender a escrever elas sempre corretinhas, né? Quando for preciso. Então, essa parte ortográfica é uma parte bem legal que vocês podem ir treinando também em casa, ok, gente? Agora, nós vamos trabalhar com a parte ortográfica do encontro das vogais mais a letrinha R, para formar o sonzinho de ar, ir, ur, certo? Vamos ler aqui. Lá vem as férias. Esse textozinho, gente, é de Ruth Rocha. Chegaram as férias. Que bom que vai ser. Eu vou passear, pular e correr. Eu vou dormir tarde, vou brincar lá fora, ver televisão até fora de hora. Vou ler o que eu quero de noite e de dia, brincar com o cachorro ou fazer folia. Com todos os amigos, vou ficar de bem. Só volto para a escola no ano que vem. Então, olha que texto legal. Esse texto, existem palavras que têm sílabas, né, contendo as seguintes formas. Ar, ir, ur, certo? E outra coisa importante, existem também palavras com ar, ir, ur, no começo, no início, no meio e no fim também das palavras. Como, por exemplo, amar, terminado em ar, está no final. Perto, o no meio da palavrinha. Cair, no finalzinho da palavrinha. Porta, o no meio da palavrinha. E curto, também no meio da palavrinha. Então, o sonzinho de ar, ir, ur, pode estar no início, no meio e no fim da palavrinha. Certo? Como aqui, ó. Brilhar, com ar. Ter, com sair, com ir, suor, com o, noturno, com u. Então, nós encontramos ar, ir, ur. Muito fácil essa parte ortográfica. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte, ver a parte ortográfica das palavrinhas com oso e osa. Lembrando que aqui, ó, oso e osa com esse, certo? Vamos ler aqui, ó. Coragem, mistério e poder, certo? Coragem, corajoso. Mistério, misterioso. Poder, poderoso. As terminações oso e osa, juntam-se as palavras para formar outras que indicam característica. Isto é, elas formam adjetivos. Então, todo adjetivo, certo, que nós formos fazer, que tiver a terminação osa, certo, que tiver oso e osa, vocês vão lembrar que é escrito com S, principalmente quando se trata de adjetivo, dando características, né? Algum substantivo. Por exemplo, sabor mais oso ou mais osa, fica saboroso ou saborosa. Respeito mais oso ou mais osa, fica respeitoso e respeitosa, certo? Aqui a Pro trouxe aqui pra gente não esquecer. Eu uso o oso e o osa com S quando eu estou dando característica, né, ao substantivo, quando eu estou dando um adjetivo.
adjetivo ao meu substantivo. Então, eu vou sempre lembrar que a terminação do meu adjetivo, né, vai ser sempre com S, se terminar em osa, ouso. Como, por exemplo, aqui, ó, menina cheia de gula. Aí eu vou dar um adjetivo. Uma menina cheia de gula é o quê? Gulosa. A Proiliane falou na aula de ouso e osa. Quando se trata de um adjetivo, ele vai ter que ser escrito, mamãe, com S. Tá vendo, papai? Não é com Z, e sim com S, porque se trata de adjetivos. Eu estou dando característica aos substantivos. Então, menina cheia de gula, gulosa. Então, o osa vai ser com S. Menina cheia de manha, manhosa. É outro adjetivo, então vai ser escrito com S. Osa com S. Mulher com habilidade, habilidosa. Osa com S também. Bruxa com maldade, maldosa. Então, esse osa com S também. Cantora com fama, famosa. Então, esse osa também com S. Todas essas palavrinhas, né, que a Proiliane mostrou para vocês, tem as terminações de osa, né, gente? E vamos lá aqui, de osa, todas essas têm osa, né? Mas pode ser osa ou oso, certo, gente? Por exemplo, guloso, né, manhoso, que são adjetivos. Vai ter a terminação oso ou osa com S. Por que com S? Porque são adjetivos, né? Adjetivos são palavras que dão características aos substantivos, ok? E finalizando a nossa parte ortográfica, nós vamos estudar os sons do X. Gente, os sons do X é um assunto muito fácil, certo? Não tem regrinha como o oso e o osa. O que é que a Proiliane sempre pede aqui na nossa parte ortográfica? Nem tudo na parte da ortografia existe regra. Infelizmente, não. Mas nós, como bons alunos que queremos sempre estar aprendendo, nós temos que ter o hábito de quê? De ler, né? O que a Pro mais pede aqui a vocês, de ler. Porque lendo, vocês vão conhecer palavrinhas. E aí, conhecendo palavrinhas, o que é que acontece? Acontece que vocês vão aprendendo cada vez mais, certo? Vão conhecendo e vão identificando, né, a parte ortográfica daquela palavrinha, certo? Veja bem, o que é que a Proiliane diz? Turminha do terceiro ano, eu peço muito a vocês que tenham o hábito da leitura. Exato. Porque nesse assunto aqui vai trazer pra gente o conhecimento de algumas palavrinhas, mas não vai trazer pra gente regras para escrever corretamente. Mas a partir de agora vocês vão saber o quê? Que conhecendo essa palavrinha e pesquisando e lendo, vocês não vão escrever errado. Vejam bem. Esse é um textozinho de Maria Eduarda Noronha, que diz o seguinte: é preciso atenção quando o X for escrever. Em máxima e aproximação, o som do S você vai dizer. O X muda o seu som, mas a sua escrita não. Quando ele soar um S, expõe a explicação. Por quê? Porque esse Xzinho ele vai aparecer com outros sons. E é onde muitas pessoas copiam a palavrinha errada. Porque não conhece aquela palavrinha, a sonoridade dela apresenta um som e você termina escrevendo porque quando pronuncia sai o sonzinho de algumas letras. Como aqui, por exemplo, a letra X ela pode assumir o som do CH, ela pode assumir o som do S, ela pode assumir o som do Z e ela pode assumir o som do CS. Veja bem, olha agora complicou. Não complicou nada terceiro ano. A questão é conhecimento mesmo, conhecimento da palavra, certo? Ter o hábito mesmo de ler, conhecer para poder escrever certo. Por quê? Essas palavrinhas que eu vou mostrar para vocês, todas elas são escritas com X, só que a sonoridade delas apresenta de outras letrinhas. Por exemplo,
essa palavrinha peixe, ameixa, xarope e lixo são escritas com X, mas o sonzinho dela é de CH, certo? Como aqui, ó, exame e exalar. Para repetir de novo aqui. E exercício. Então, exame, exalar e exercício. São palavrinhas que são escritas com X, mas na hora que eu pronuncio tem som de Z. Na hora que eu digo, hoje eu vou precisar fazer um exame. Olha o som do X, exame. Aí você vai lá, ó, e coloca Z, né? A-M-E. Não é. O som, a sonoridade foi da letrinha Z. Mas a escrita não, terceiro ano. A escrita da palavra exame é com X. Por isso que temos que ter atenção, viu? Olha aqui. Explicação, máximo, né? Explicar, próximo. Quando eu estou pronunciando, vem logo o sonzinho do S. Mas não é com S. Então, na hora que eu digo, hoje a prova vai explicar. Aí vai que vocês copiem a palavra explicar com S. E não é, porque explicar é escrito com X, como próximo, como explicação, como máximo. Então, o que é que vai nos levar a copiar correto? Conhecer a palavrinha. E como é que a gente conhece? Lendo, né? Vamos lá. O X com som de CS. Táxi, anexo, oxigênio, crucifixo. Todas essas palavrinhas também são escritas com X e com sonzinho de CS. Certo, gente? Então, finalizamos, né, nossa aulinha de português, nossa última aulinha de português. Fico muito contente de ter passado esse ano aqui com vocês, de ter explicado. Fico até emocionada, né, de finalizar o ano assim com vocês, porque foi um ano muito difícil, mas eu sei que foi um ano muito produtivo. Então, já deixo meu abraço muito apertado. A despedida de João e Alice para vocês. Fiquei emocionada mesmo, porque foi um ano desafiador, mas eu sei que foi um ano muito produtivo. E vou deixar, assim, aquela mensagem de João e Alice que diz o seguinte, né, para vocês, que por mais difícil que seja, confie em Deus, que Ele nunca te abandonará. Um beijo da Pro Iliane.